Oh, shit! Oh my god, eu não sabia que ias começar a gravar agora. Sim. Nós acabámos de ver o trailer do Star Wars The Rise of Skywalker, Jesus Christ. o novo trailer, pela primeira vez há 10 segundos. Yeah. Sara. Tipo, não estava à espera. Fui assim apanhada no meio da rua. Assim, estou a beber um café do Starbucks. Tipo, eu não estava nada à espera de ser entrevistada. Primeiras, assim, no meio da rua. primeiras impressões do trailer de Star Wars The Rise of Skywalker. Eu não sei o que pensar. Tipo, o trailer e passados trailers mandaram-me para muitas direções diferentes. Eu agora não sei. Será que a Rey vai ser má? Será que não vai? Será que o Skywalker, right? O Kylo Ren vai ser bom? Is he gonna rise? Is he the Skywalker? Is she the Skywalker? I don't think she's the Skywalker, but I always thought she was the Skywalker. Não sei, eu não faço ideia. Mas, muito entusiasmante. Adorei o tema clássico de Star Wars manipulado de maneira a ter mais tons menores, I think. Sim. Mais emotivos, mais épicos ainda. Sim. Como se fosse possível Percebo. ser mais épico do que esse som, mas puxou-me a emoção. Yeah. Puxou-me a emoção. É uma coisa tão clássica, misturada desta maneira. Damn, good. Yeah. J.J. Abrams, yeah. Eu concordo. Muita emoção. Yeah. Muita emoção. Eu adoro Star Wars. Eu, desde que me lembro, sou fã de Star Wars. E isto bateu-me, isto tocou-me em todos os botões certos. Yeah. Todos. E não estavas à espera, se calhar. Esse é que é o problema. Estava. É Yeah. absolutamente previsível. True. Não. Estou a dizer entusiasmar-te com o trailer. O trailer, eu não sei, eu gosto do trailer no sentido em que me está a dar all the feels e está-me a dar tudo o que eu quero de Star Wars, mas ao mesmo tempo é exatamente aquilo que eu sabia que eles me iam dar. Eu sabia que no terceiro filme, à semelhança do Return of the Jedi, Sim. a Rey ia estar a treinar numa floresta. Sim. E que íamos ter os amigos por um lado a lutarem, uma grande junção de toda a gente, onde também vem o Millennium Falcon para lutarem contra o MacGuffin final. Sim. Sure. Tinha que tocar nesses pontos. É Mas muito mais do mesmo. é muito mais do mesmo, for sure. E eu gosto muito do mesmo. Quer dizer, Eu também gosto muito do mesmo. mas não há aqui nada de novo. Não, mas sim, de uma maneira subtil, se calhar. Pelo menos nunca nos foi apresentado desta maneira. E é isso que me entusiasma. Eu concordo que é uma roupagem diferente. Yeah. E eu acho que o que eles estão a fazer faz sentido. No sentido em que eles estão a pegar neste monolito da cultura pop que é Star Wars. Eles perceberam que estava a ficar estéril, estava a ficar estagnado. Oh, yes. E agora têm de pegar nesses tropes muito centrais, muito clássicos e apresentá-los outra vez, mas com uma camada de verniz diferente. Sim. Uma camada de verniz, mas que tem potencial para ser muito boa. Eu confio no J.J. Abrams, mas ele nunca acabou algo. Tu disseste-me isso no outro dia. Sim, ele tem um currículo enorme de começar montes de séries, mas depois sair delas antes delas chegarem ao fim. Ele raramente é responsável pela escrita dos últimos episódios das séries que começou. Yeah. Portanto, não estou a dizer que ele não tem experiência, não estou a dizer que ele não vai ser bom, estou a dizer é isto que nós vamos ver, é um caso raro do J.J. Abrams a acabar uma coisa. Novo. Yeah. E é assim que eles estão... Eu confio. E é assim que eles te estão a vender isto. É o fim de uma saga. Sim, é enorme. Yeah. É enorme. É tudo. Há um planeta no meio do
espaço em que são montanhas de gelo. Sim. It kind of feels like that. Yeah. Was it just me? How the fuck does that happen? Porque não faz sentido nenhum com as leis da física. Pois. Mas é por causa disso que nós gostamos de Star Wars. É brutal! É porque é fantasia. Não há som no espaço. Não há som no espaço. Não daria para ouvir tantas explosões no espaço. Exatamente. E a pergunta, e a resposta a essa pergunta é... Yeah. O 2001 não ganha tanto dinheiro como o Star Wars. It's true. Like, não faz sentido, mas ao mesmo tempo faz sentido. Sim. É para nosso prazer. Para a nossa sensação de realidade. Sim. O Bob está ali a fazer sons. Está a arranhar o nosso sofá, que é algo que ocorre com bastante frequência. Sim. E pronto, Mas muitos vibes de Avengers Endgame também. Sim, talvez. Não pensei nisso. A mim, não me foi para aí. Fez-me lembrar isso. A mim foi mais Harry Potter. Pensei mais em Harry Potter quando aquilo estava a acontecer. Onde é que aquilo te chamou para Harry Potter? Na soundtrack. A soundtrack foi tipo bué grande para mim, percebes? Porque eu estou sempre a prestar atenção à soundtrack de qualquer coisa. Portanto, há uma série que nós vamos falar a seguir que temos que falar sobre a soundtrack. Então, But anyway, distraí-me. Mas pronto, só para dizer, a soundtrack foi um dos maiores pontos. E sem mais demoras, Yep. vamos diretamente para o nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. Tivemos um segue. Sara, o que é que tu tiveste a ver? Eu fiz um segue, what the hell? Ok. Oh my god. Vimos Living with Yourself. Living with Yourself com o Paul Rudd na Netflix. Yeah. Estreou este fim de semana. Acho que sim. Portanto, o fim de semana que passou, nós, num domingo à tarde, começámos a ver, acabámos tudo no mesmo dia, 8 episódios, 20 a 30 minutos cada. Sim. Oh my god! Melhor acting que eu já vi do Paul Rudd. Ever. Hands down. E o Endgame deu-nos um sabor disso. Eu sinto que foi o Endgame que nos deu o sabor disso. Verdade. Não é? Verdade. É porque eu já há muito tempo que gosto do Paul Rudd. Também. Amazing. E ele tem papéis de comédia absolutamente fantásticos. Ele vai fazendo cameozinhos em filmes sistematicamente. Yeah. Mas o Paul Rudd floresceu. Sim. Floresceu especialmente no último ano, nos últimos 2 anos, I feel. Desde o Ant-Man, I Desde o guess. Ant-Man, sim. Sim, o Ant-Man deu-lhe muito mais escolha de papéis, I guess. Sim, visibilidade. Visibilidade. Tão merecido. Eu adoro o Paul Rudd. E ele agora a fazer um papel dramático brutalmente pesado. Mas a série é classed as comedy. Uma série de comédia. Epá, sim, é verdade. É hilariante. É hilariante, mas é sempre horrível. Constantemente. É sempre horrível. Para a personagem, para a situação, é muito, muito agressivo. Toda a ideia. Portanto, tem que ir ver. Tem que ir ver o trailer, pelo menos. Mas vejam a série. Mas o Paul Rudd... Desculpa estar a voltar atrás. Não, por favor. Era como tu estavas a dizer, é a melhor interpretação dele que eu já vi. Ele sempre entrou em comédias que eu conheça. Até acredito que ele possa ter algum drama aqui para trás. Mas é maioritariamente comédia, for sure. Animações também. Yeah. Mas sim, foi no Endgame que começámos a ver-lhe expressividade. Range. Yeah. Mas especialmente expressividade. É a expressividade dele que
que cativa. Eu lembro-me tu na altura comparares a interpretação dele lá do Anthony Hopkins, por exemplo. Yeah, naquela cena explorada pelo Nerd Writer, num episódio do Nerd Writer. Se não conhecem Nerd Writer, oh my god, pessoas, o que é que vocês estão a fazer? Vão ao YouTube, escrevem Nerd Writer e põem Anthony Hopkins. Pronto, é uma sugestão de um vídeo em particular. Ele descreve essa cena do Anthony Hopkins no Westworld perfeitamente. Mas sim, o Paul Rudd, naquela cena em particular, onde ele se depara com a filha, Sim. depois de 5 anos do blip, do snap, as reações dele a olhar para a filha dele, my god, Yeah. amazing. E é isso, mas durante 8 episódios. Yeah. Ele tem uma subtileza, uma precisão na maneira como interpreta, que é impressionante. Ele tem as duas personagens que ele interpreta, as duas versões dele mesmo que ele interpreta, ele consegue dar-lhes maneirismos, maneiras de falar, maneiras de se mexer tão diferentes. Mas tão subtis, porque é a mesma pessoa. Que é a mesma pessoa, sim. Exatamente. Ele... Era a mesma pessoa até um certo ponto, e a partir desse certo ponto, porque se dividiu, são a partir desse momento, são pessoas diferentes. Sim, começam em trajetos diferentes e com crescimentos diferentes. Sim. E é giro porque mesmo dentro da série tu vês crescimento para as duas versões dele. Sim, for sure. E passa pouco tempo. A narrativa é tão complexa, é tão engaging, é sempre tão divertida. Vais levado ali pela interpretação do Paul Rudd, pelas peripécias muito estranhas que vão acontecendo. E no fim é um estudo sobre tristeza e solidão e depressão. Yeah. Gostei imenso. Yeah. Mesmo. It's crazy. A relação de ambos com a mulher. Oh my god. A Aisling Bea. Sim, que nós vimos pela primeira vez um stand-up comedy, tipo um stand-up dela na Netflix. The Comedy Lineup, acho eu. Sim. Na Netflix, e fantástica. Foram os nossos amigos, o Bruno e o David, que nos mostraram. E... Yeah. E depois de repente ela aparece no Living With Yourself. Yeah. Anyway, é muito bom. É muito bom. Também acabámos de ver a segunda temporada de Glow. Oh meu Deus, eu gosto tanto de Glow. Glow é tão bom. Nós começámos a ver há uma semana e meia, já vimos 2 temporadas. It's not bad. Yeah. É raro para nós vermos uma coisa assim tão depressa. Nós procrastinamos imenso a ver séries. Sim, procrastinamos. Tipo, quando não estamos a cena não se despacha. Yeah. Mas esta está a despachar bastante rápido. Epá, Glow é tão giro. Já começámos a 3ª. É tão giro. Tem uma finesse de escrita muito, muito, muito interessante. Está tão bem escrito. É a nível dos pormenores, a nível das personagens, como as personagens reagem. E por acaso é uma série muito ao sabor do tema que vamos falar no programa de hoje. Mas tu ainda não falaste de Glow? Porque isso era um segue perfeito. Yeah, eu sei! o Gui já estava tipo, a fazer o movimento de segue, vai aí a seguir. Não. Tens de falar de Glow, dude. Glow é tão bom. Yeah. É tão quirky. Eu odeio. Eu não gosto de chamar as coisas quirky. Mas é quirky! Mas é tão quirky. E é. Bué empowering. As personagens. Tão empowering. Personagens femininas tão bem escritas. You feel them, you can feel them. Sim. É de tão bem estruturados que estão os detalhes. Sim. É uma pessoa real. São pessoas reais. Sim, exatamente. E isso
essas narrativas que são muito próprias àquelas personagens, é a personagem da Tammy que faz da Welfare Queen. Sim. Há todo um episódio sobre a relação dela com o filho. Sim. E as expectativas que ela tem para o filho e aquilo que ela quer dar ao filho. Ao mesmo... E ao mesmo tempo que o filho tem expectativas também. Exatamente. Oh. E essa narrativa que se cruza com a narrativa da Debbie com o seu próprio filho, a ter dificuldade em lidar com a relação que tem com o filho porque está longe, mas quer manter a sua carreira e independência. Uhum. E depois isso dentro do próprio episódio cruzado com a narrativa de confronto entre a Welfare Queen e a Liberty Bell. Sim. Yeah. E a maneira como estas histórias estão estruturadas é tão boa. Como tu disseste, tem uma finesse de escrita brutal, tem uma self-awareness, eles brincam imenso com o próprio conceito da série. Um dos episódios mais giros que nós vimos até agora é como se estivéssemos a ver um episódio daquilo que elas estão a filmar. E todos os detalhezinhos têm amor, é o que eu sinto. Yeah. E sem dúvida. A série consegue ser hilariante, consegue ser de quebrar o coração. Todos os polos do espectro das emoções. For sure. E o crescimento de personagens é todo tão giro. Todos os arcos narrativos são muito giros. É muito específico. Sim. É extremamente específico. É muito específico. E está tão bem representado. E é muita, como eu disse, é muita badass. É muito... é tão... satisfaz tanto. Yeah. Porque não haviam coisas assim. Não haviam séries deste género. Muito. Não, eu concordo. Isto é fresco. Isto é fresco. Foi só para aí nos, sei lá, anos 70, anos 80 que começaram a existir personagens assim. Anyway, eu estou tipo rambling. Anyway, por falar nisso, vamos falar hoje de Action Girls Badass, já depois da intro. Bem-vindos ao Coop Geek Show, um programa do Coop Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara. Hello! E hoje, porque esta semana vai estrear os Charlie's Angels. As Charlie's Angels estão de volta com um novo cast. É verdade. Vamos falar do trope que começou isto tudo. Action Girls. As Action Girls. Raparigas de ação, basicamente personagens femininas muito badass que saltam e fazem explodir coisas. E para ti, eu sempre achei giro, lembro-te tu teres dito que para ti um dos primeiros exemplos tinha sido o Charlie's Angels com a Cameron Diaz e a Drew Barrymore e a Lucy Liu. Sim. Que já é um remake. Que por sua vez já é um remake. Sim. Este aqui já vai ser o terceiro remake da nostalgia. Sim. A nostalgia is strong with this one. Sim, as Charlie's Angels foram... They were a thing in my life, I'm not ashamed to say. Fizeram parte da minha infância. E honestamente, é assim, não é um filme genial, são dois filmes, há uma sequela. Ok, Nunca viste a sequela? Eu não sei, eu sei que já vi cenas dos dois, sim, mas eu estou-me sempre a esquecer que existe uma sequela. Eu com a sequela, foi uma das primeiras vezes que eu tive esta sensação, foi, oh meu Deus, eu estou muito entusiasmada por reviver estas personagens numa nova história. Ok. Foi das primeiras vezes que isso aconteceu. E eu acho que isso é dizer muito porque são todas personagens femininas. Sim. E eu era uma miúda que gostava muito de coisas badasses. Tudo que era mulheres a serem badass, I wanted to be there. You know? Olha, por exemplo,
a jogar Street Fighter só havia uma personagem feminina, que era a Chun-Li. Eu adorava a Chun-Li e era literalmente sempre a personagem que eu escolhia. Não havia question about it, porque para mim tinha que ser uma personagem feminina. Era tipo um requirement for me. Acho que nunca tipo pensei nisso a fundo, mas isso era o que acontecia. E eu acho que as Charlie's Angels foi muito um reviver disso, aliás, tipo, elevado a 3, Ok. right? Vezes 3. Ok. E isso era algo que me entusiasmava imenso. Mas, portanto, Charlie's Angels, as Charlie's Angels, essas personagens em particular com esse filme, foi o teu primeiro momento de go girl. Não foi o meu primeiro momento, Ou mas melhor, foi um dos primeiros. São elas os teus. São a tua primeira referência? É o que eu estou a tentar perguntar, desculpa. Acho que não. Ok. Qual é então a tua primeira referência? Oh, damn. Em cinema, Sim. assim grande, cinema, talvez a Trinity Ok. do Matrix. Certo. Talvez. Porque a Charlie's Angels é mais recente, eu diria. Mas já. Tu tens alguma assim preferida? Porque temos que estabelecer aqui que vai ser... Significa de maneira diferente para mim do que para ti, right? Invariavelmente. Sim. Tem que ser. Não pode não ser. Yeah. Porque eu tive uma exposição cultural quando crescia que foi quantitativamente e qualitativamente diferente da tua. Eu tive ou melhor, nós estivemos expostos Mais ou menos às mesmas coisas. mais ou menos às mesmas coisas, mas havia um foco diferente daquilo que te era dado a ti do que aquilo que me era dado a mim. Sim. Portanto, eu quando jogava Street Fighter, Sim. eu estava preocupado, este tem garras, mas aquele tem um poder de eletricidade, mas aquele Yeah. é mais rápido, mas aquele é o herói. Sim. Portanto, Tanta escolha. eu não sabia para onde escolher. Exato. Eu não sabia para onde escolher, tal era a minha escolha. Sim. Portanto, mas uma das opções pela qual eu nunca procurava era ser um rapaz. Não era uma preocupação. Porque não era escasso. Era o default. E como para mim era uma preocupação, já mudou tudo, já mudou o jogo. Exatamente. Portanto, quando eu via tipo mulheres a serem muito fisicamente fortes e muito com muita flexibilidade e faziam umas piruetas e tudo, tipo, man, isso era tudo para mim. Isso era tudo. Respondendo à pergunta, portanto, para mim é claro que esta personagem não teve o mesmo impacto. Mas a primeira referência de que eu me consigo lembrar de ter pensado damn, that woman is powerful, de ter pensado isso foi com a Linda Hamilton no Exterminador Implacável 2. Certo. Que, deixa-me ver de que ano é que é. A Sarah Connor. Sarah Connor, exatamente. 1991. Portanto, este filme eu devia ter 6 ou 7 anos quando vi este filme. O meu pai alugava do videoclube. Sim. E foi a primeira. Terá sido. Eu lembro-me de ver o filme e de ficar impressionado com aquela personagem feminina, com quão forte ela era. Ok. Yeah. E ela agora está de volta. Yeah. E nós vamos falar dela daqui a 2 semanas, quando falarmos de robôs assassinos. Mas sim, a Sarah Connor. E é interessante porque dos filmes do Exterminador Implacável, eu vi primeiro o Exterminador número 2 e só anos depois é que vi o primeiro. Ok.
Portanto, para mim foi um choque quando vi o Exterminador Implacável 1, Sim. muitos anos depois, e descobri que no primeiro a personagem da Sarah Connor é completamente uma damsel in distress. Ver as coisas dessa maneira, Para faz mim- um impacto. Para mim, a primeira referência foi a Sarah Connor badass. Ok. E depois voltar para trás Pareceu estranho. é confuso. Eu lembro-me de pensar, pera, eu estou a ver o filme certo? Isto é suposto ser a mesma personagem? Yeah. Porque eu também vi esse filme relativamente novo. Devo tê-lo visto para aí quando tinha 12 ou 13 ou 14 anos. Sim. Mas lá está, o primeiro eu vi quando tinha 6 ou 7. Tem impacto. E teve um impacto. Portanto, para mim foi a Sarah Connor. Ok. Mas lá está, o impacto que teve para mim não foi o impacto que para ti teve A Trinity. a Trinity. Yeah. Porque eu tinha montes de opções, mais uma vez. Eu tinha montes de heróis a que aspirar. Sim. É redutor. Basicamente é super redutor. Não ter tanta escolha. Mas quando aparece algo como o Charlie's Angels, Sim! lá está, já tens mais escolha, right? Certo. Não para dizer que as Charlie's Angels foram as primeiras neste espectro. Although o original, se calhar, Sim. foi muito... Eram action girls. Sim, eram action girls. Se calhar não foi o primeiro, mas pronto. Foi nos inícios dessa ideia a ser desenvolvida, for sure. Deixa ver. Mas as Charlie's Angels de 2000 com a Cameron Diaz, a Drew Barrymore e a Lucy Liu, eu identificava-me mais com a Drew Barrymore. E o que eu acho giro é o que isso implica, que tu tinhas por onde escolher. Sim. Portanto, eu acho que sou... Eu sinto quase uma coisa que aprendi, que é importante identificar-nos com uma personagem, é importante identificar-nos com algo... I don't know. Não. Tipo randoms, mas são devaneios que eu estou a ter neste momento. Não, mas eu percebo. É preciso para o espectador identificar-se com a personagem. Sim. Quanto mais forte for essa identificação, mais efetiva vai ser a narrativa, porque aquilo que tu fizeres àquela personagem, o espectador vai sentir porque está emocionalmente ligado àquela personagem. Por se relacionar com ela. Sim. Portanto, para ti teres essa ligação a essa personagem, ou alguém ter escrito uma personagem que te permitia relacionar-te com ela, se calhar de uma maneira mais forte do que aquilo que te tinha sido dado anteriormente, eu percebo que para ti isto tenham sido picos muito mais altos. Possivelmente sim. Momentos muito sim. mais marcantes. Definidos. Definidores. Sim, olha, se estivéssemos dentro do Inside Out, seria uma daquelas memórias mãe. Aquelas memórias que são in your core. Defining. Sim. Se calhar. I don't know. Se calhar. Não, mas é isso que eu acho que é significativo nisto. É que tu tiveste essa experiência, falamos, outras pessoas dizem que têm exatamente a mesma experiência, que tiveram figuras, personagens com as quais se relacionaram muito e que foram role models enquanto cresciam. Sim. E é bom que existam variedade de personagens que possam ser bons role models. Sim. Sem dúvida. Isso é o que a Captain Marvel está a fazer agora por uma geração, toda uma geração de miúdas que estão agora no high school ou whatever. Certo. Não é? Sim.
Basically. Era aí que íamos chegar, pronto. Era aí que íamos chegar. Mas, ok, deixa-me dizer uma cena. Diz. Ok, estamos a falar das Charlie's Angels como, ok, fixe e tal, é um filme ok, come-se, mas pronto, foi engraçado e teve impacto. Mas há um problema grande. As Charlie's Angels são badass and all of that, e senhoras do seu nariz, mas estão a responder a um homem que vem de uma caixinha, um rádiozinho, e elas não sabem quem ele é exatamente. Sabem que é um homem mais velho e pronto. E isso é suficiente. Caucasiano. E isso é suficiente. Yeah. So. Subtext matters. Yeah. Sempre, essa parte sempre, mesmo em miúda, tipo, no, you should lose Charlie. Just go on your own. Just open your own company, girls. E é vendo as coisas por esse prisma que eu acho que se começa a tornar-se interessante desconstruir estas personagens femininas que nos são entregues, ou que são entregues às miúdas, e ver, pera, é mesmo isto que nós queremos dizer ou é outra coisa? E eu acho que esse subtexto aí das Charlie's Angels é muito agir nesse aspecto, porque sim, há ali uma representação de competência e de badassery que não é, por si só, já é um salto ao que havia de antes. Mas está contextualizado numa coisa que não evoluiu. Sim. Sem dúvida. Onde é que tu vês outras evoluções inteligentes desse género? De utilizações boas de action girl? Sim, que action girls que comecem a deixar de estar ligadas ao esse esquema retrógrado. Eu gosto desta pergunta. Pá, eu sinto que tenho algumas, mas quero dizer a resposta perfeita. Diz. Mas não sei se sei a resposta perfeita. Olha. Ok, é uma meia resposta. É um meio exemplo. É um exemplo no cusp. Ok. É um exemplo a perceber-se que tem que mudar. Ok? A evolução entre o Incredibles 1 ao Incredibles 2. De que personagem? Das personagens femininas. Principalmente da mãe. Porque... Percebes? Sim. Percebes? I see it. Porque o primeiro filme é genial, mas tem alguns problemas. Tem subtexto, às vezes até bastante agressivo, de o homem é que vai ser o super-herói, a mulher fica em casa, ela também é super-heroína, mas ela tem que ficar em casa com os miúdos ou whatever. Ela é protetora. Sim. E ele vai ele é o ator. Sim. E ela fica em segundo plano a proteger e a defender. Mas ao mesmo tempo, o que ela tem que fazer também é imenso trabalho. Ela também faz imenso. Sim. E não é fácil. Sim. E, claro. Não, mas só para dizer que no segundo filme eu acho que isso está traduzido perfeitamente no filme, porque revertem-se completamente os papéis e eles quase que fazem um olhar para o Incredibles 1 de uma maneira diferente e de uma maneira mais moderna, I guess. Eu lembro-me desse... Agora que falas nisso... Sim. De facto, lembro-me desses elementos no primeiro e no segundo Incredibles. Sim. Mas não consciencializei isso na altura. I think. Fiquei muito... Prestei muita atenção ao enredo principal da manipulação dos super-heróis e da manipulação dos média e da manipulação das próprias narrativas.
Mas esse arco de personagem da Mrs. Incredible, Sim. não me lembro. Elastigirl. Elastigirl. Vês? Aí está outro problema. Exatamente. Olha. Estás a ver? É um problema. Exatamente. É um problema da nossa sociedade. It's that. É um slip of the tongue. É um slip. Eu podia ter feito esse. É um ato falhado, mas que revela Yeah. que há aqui um viés. Yeah, for sure. Isto não foi. não foi ensaiado. Não, mas aí é que está. Nós, pela maneira como crescemos, Yeah. as referências que nos foram dadas criaram estes vieses. Sim, claro. Eles estão aqui connosco. É a bagagem que nós carregamos. O melhor que podemos fazer é ter noção deles. Exatamente. E perceber quando... pera, não, isto sou eu. Yeah. Isto é o meu... Isto é o meu viés. Eu lembro-me de acreditar nisto. Eu já aprendi que não é isto. Exatamente. E às vezes... Vais cair lá. It's fine. You're just human. It's fine, guys. We're all human. It's fine. Mas sim. É preciso pensar sobre estas coisas. É importante. Pelo bem da sociedade. Pelo bem do todo. Pelo bem das pessoas que estão ao nosso lado. Oh my God. Estou tão sapo. Tipo, what the hell? We are the world. Não sei o que é que estou a falar. No, it's fine. It's fine. O quê? Deixa-me puxar isto 90 graus para a esquerda. Porque já não me lembro do que é que estávamos a falar. Eu também não. Pronto, foi isso, ok. Tens alguma coisa na manga? Eu quero-te fazer a pergunta a ti. Faz-me. É o que eu tenho na manga neste momento. A pergunta que eu te quero fazer a ti foi a pergunta que tu me fizeste a mim. Qual foi assim uma personagem ou um filme em que tu sentiste houve aqui evolução? Deixa-me pensar. Eu não estava preparado para esta pergunta. Pois, eu também não estava. Foi assim que eu me senti quando tu disseste. Mas... Deixa-me pensar. Olha, enquanto tu pensas, eu vou dizer que gosto muito da personagem Eowyn, do Lord of the Rings. Ok. E ela, há mesmo uma cena em que ela diz I am no woman. Não, ao contrário. I am no man. I am no man. I am no woman. Esse momento é muito bom. Anyway, lembraste-te do teu momento? Não, estou a ter dificuldade. Estou a ter dificuldade num salto significativo. Mulher badass. Trinity, right? Trinity is good. Sim. Maybe. Não. Mas eu sinto que ela é bastante agente da sua própria realidade. She's a commander. Ela faz parte de uma hierarquia de poder e o homem que está acima dela, o Morpheus, ok, he's a man. Mas eu acho... Isso é mais tipo assim um corporate setting. Ela é badass nos seus próprios termos e não é uma situação tipo Charlie's Angels, eu diria. Or do you disagree? Porque as Charlie's Angels também podíamos dizer que é uma hierarquia, é uma empresa, olha. Não, eu acho que a Trinity tem mais agência, ou pelo menos é escrita como tendo mais agência. Sim. A personagem dela mostra também imensa competência. Não acho que o facto de ela estar numa estrutura e estar numa hierarquia onde está um homem no topo seja automaticamente um detrimento à personagem. Ela podia perfeitamente estar dentro dessa estrutura se a personagem dela tivesse preponderância na narrativa. Everyone works for someone. Exatamente. Onde eu acho que a personagem da Trinity falha é talvez num fanservice sexualizado demasiado intencional. Por outro lado,
as Wachowski, eu confiaria nelas para escreverem uma personagem feminina bem escrita. No entanto, onde eu acho que a principal falha da Trinity é no terceiro filme, onde o objetivo dela naquele filme é morrer para motivar o Neo a salvar o mundo. Sim. É para isso que ela serve nesse filme. Sim. E isso é uma traição à personagem. É. Mas o terceiro filme não é só da personagem da Trinity, é o seu todo, a escrita não acabou bem. Sim. Ela não foi a única vítima de má escrita. Não. Eu percebo. Não. Mas eu concordo contigo, foi um final triste à personagem. A Trinity, eu acho que ela é extremamente badass. Ela tem muito poder de decisão. Ela não faz nada com o qual ela não esteja confortável. Right? Eu não, esqueci-me para onde é que ia com isto. Sorry. Olha, guys, nós estamos cansados, nós trabalhamos tipo, durante o dia. Depois acontecem coisas destas. Yeah. Mas sim, Trinity, badass. Ninguém nos ouve, anyway. Não, ok, temos 5 ouvintes. Temos 5 ouvintes. Ok, e nós estamos a falar para vocês e é isso que interessa. And I'm really happy. Thank you, guys. Sim. Yes. I do appreciate it. Thank you so much. Deixa-me dar-te um exemplo. Já te lembraste tu? Não sim. É o total. Já tenho um bom exemplo. Ok, diz lá. Quando eu senti de facto um salto na coisa. Diz lá. A Rey. Do Star Wars. A Rey do Star Wars. A Rey do Star Wars. Talvez uma escrita um bocadinho on the nose. Mas sinto que foi sim, isto está bem escrito, isto está giro, está aqui uma personagem diferente das habituais, o suficiente, não digo que a personagem seja perfeita, sim, mas gostei da maneira como essa evolução no feminismo da personagem, na agência da personagem, na sua liberdade, no facto de não ser caracterizada em função dos seus contrapartes masculinos. Sim. Foi onde eu senti que esta personagem tinha montes dessas coisas bem feitas. Sim. Ou consegues ver uma transição lenta ao longo dos anos, onde vais tendo personagens femininas com mais ou menos destas características, mas aqui eu sinto que eles foram mesmo à procura. Quantas destas coisas é que nós podemos fazer para realmente construir uma personagem que acerta em tudo? Sim. E é discutível o quanto eles acertaram. Sim. Ou overcompensated. Sim. A Rey, eu adoro a personagem da Rey, mas pode tender ligeiramente a pender para o flat. Ela está a agir em relação ao seu meio, mas as reações não são assim tão variadas. Com a variação, a multitude de variedades de expressões e emoções que uma pessoa pode sentir. Right? E ela não demonstra essa amplitude. Is that what you're saying? Não a 100%. Ok. Mas o que eles fazem muito bem é dar uma justificação bastante boa para ela ser badass. Fazer com que ela perceba e saiba e possa conduzir uma nave. Right? Esse backstory todo. E ela percebe perfeitamente o que está a fazer. Ela tem poderes, mas não sabia até então. Portanto, nada lhe foi dado de mão beijada durante a vida dela. Portanto, tem assim muitas coisas que funcionam para dar um background sólido à personagem. Ela não é só
uma personagem forte só por ser uma personagem forte, if that makes sense. Eu, Ela foi abandonada. sim. Eu sinto que há... é muito interessante comparar a Rey ao próprio Luke Skywalker. Completamente. É quase a mesma personagem. Quase. Sim. Porque para o Luke, se eu me lembro, temos menos ainda justificação para ele ser tão bom quanto é. Certo. Ele não era propriamente... Eu lembro-me que ele gostava de andar naqueles speeders, Sim. reparava-os, mas essencialmente o que ele sabe trabalhar é filtros de água. Sim. Um, Mas já tinha algum knowledge, right? algum. Mas no caso da Rey, está mais bem justificado porque ela é mesmo scavenger e é mesmo mecânica e... Portanto, para ela isso até tem um bocadinho mais de justificação. E lá está. Criar uma boa personagem feminina de ação tem que ter muita base em boa escrita, em bom desenvolvimento de personagens para que as ações da personagem sejam justificadas e sejam ainda mais badass por causa da justificação. If that makes sense. Sim, eu acho que segui isso corretamente. Isto foi tipo uma Michelândia de cenas. Mas, olha, uma personagem como a Katniss Everdeen. Sim. Eu gosto da Katniss Everdeen. Eu acho a Katniss Everdeen provavelmente mais específica do que a Rey. Ok, I'll take that. Sim. Não sei, pode ser uma coisa negativa, pode ser uma coisa positiva, mas eu pessoalmente, como espectadora feminina, quero especificidade. Eu gosto de especificidade. Ok. Gosto de background, gosto de traits. E no caso da Katniss Everdeen, vemos o crescimento dela a passar os maiores horrores da vida dela, e acho que isso está bem representado. Concordo. E nesse sentido acho que percebo o que tu queres dizer. Mais no sentido em que é bom haver personagens com grande variabilidade. Tu queres mostrar montes de versões possíveis de personagens femininas fortes. Sim. Para não dar a sensação que a única maneira que tu tens de ser forte tens de ser sempre corajosa, sempre perfeita, sempre no melhor... Não, podes ser forte, podes ser uma heroína and be an emotional wreck. Sim. That doesn't make you less of a person. Exato. E nesse sentido, a personagem da Katniss Everdeen mostra força. Sim. Discutivelmente. Eu acho que, mais uma vez, a escrita é fraquinha em momentos. Sim, em momentos, sim. E tropeça e diz uma coisa diferente daquilo que devia estar a dizer. True. Mas mostra uma heroína que tem falhas, tem vulnerabilidades. Sim. E não é menos heroína por causa disso. Exatamente. Eu acho que as limitações da personagem estão bem desenvolvidas. Ela é quase uma personagem que está a enlouquecer. Sim. Basicamente. Sim. Por causa das condições à sua volta. Mas ela continua a ser ter uma agência muito poderosa e é a force to be reckoned with naquele universo em que ela está inserida. Verdade. E isso é empowering. I would say that. I see. Yes. Especificidade. Acho que é uma das coisas. Relatability. Yeah. Relatability. Mais uma vez, aquilo que estávamos a falar há bocado de... Tinhas a escolher entre a Cameron Diaz, a Drew Barrymore e a Lucy Liu, e havia uma com a qual tu te relacionavas mais. Nesta situação é a mesma coisa. Corrijo-me se eu estiver enganado. Para ti, então,
tu tens mais facilidade em relacionar-te com a Katniss Everdeen do que com a Rey. A Rey é menos relacionável. A Rey é mais bland. Tem menos desenvolvimento a nível do próprio eu. Ok. Ela tem desenvolvimento em relação às ações dela, à agência dela, mas não ao desenvolvimento do eu diria. No sentido de a personagem não está tão pormenorizada. Ela não cresceu muito durante muito. estes 2 filmes. E teve um filme que foi assim um bocado... para ela, para a Rey, para a Rey. especialmente, foi fraco. Foi. Mas eu espero que isso mude com o novo. Yeah. Eu tenho muita esperança disso. Falando na Rey, uma personagem que não é uma personagem principal, mas que não deixa de ser uma personagem super, hiper, mega badass, não por luta propriamente dita, mas por inteligência e sapiência. Hermione Granger, do Harry Potter. Eu acho que é uma female super badass pela personalidade dela. Só pela personalidade dela, ela é super, hiper, mega badass. Também uma heroína para muitas mulheres hoje em dia. I would say. Ela é inteligente, ela sabe o que fazer em pressão, sob pressão. Ela tem imenso poder porque sabe imensos feitiços. É giro. É giro esta personagem. Desculpa interromper-te. Não. Nós já tivemos a falar de personagens merecerem estas qualidades que têm. Um bocado por oposição a uma Mary Sue. Sim. Que é uma personagem que é escrita de maneira artificial a ter todas as qualidades e mais alguma. É super poderosa, não tem limitações, ou quase nenhumas. Eu acho, uma das coisas que eu acho engraçado na Hermione Granger é que ela tem imenso conhecimento, ela tem imensa vantagem sobre as outras personagens, mas eles mostram que ela trabalha para isso. Ela trabalha extra. E não por... Ela trabalha 3 vezes mais. Sim. Do que todos os outros. O Harry Potter é que é um Mary Sue. Ele é que nasceu escolhido e com todo o poder e com toda a coisa. Yeah. E tem a história trágica. E fala línguas. Fala com cobras. Tudo só porque sim. Yeah. Mas a Hermione, sim. Ela não por ser mulher, que é interessante, mas é interessante que ela seja representada como uma mulher, right? Porque ela do trio é a mulher e é a renegada. É que não pertence. Sim. Que she's a mudblood. Sim. Termo derogative. Sim, true. Mas pronto, se calhar não é coincidência que esses dois façam overlap. Mas, lá está, novamente, pela sociedade em que estamos inseridos. Mas sim, ela tem que trabalhar todo o mais para poder estar ao nível e também ser uma melhor feiticeira. Mas ao mesmo tempo ela interessa-se muito por aquele mundo e sente que tem que trabalhar mais para merecer estar lá dentro. Não merecer, porque I mean, that would be ridiculous em relação a esse universo. Mas percebes? Sim. Ai, nós hoje estamos a perder tanto. Mas a Hermione Granger é uma personagem muito forte. E sim. É normalmente a que salva toda a gente. Sim, concordo. Deixa-me levantar aqui outro exemplo.
de um dos meus preferidos recentemente. A Imperator Furiosa da Charlize Theron Sim. no Mad Max. Sim. E para mim isso foi surpreendente. Porque os filmes do Mad Max não são nada senão hipermasculinidade. Sim. E portanto fiquei muito surpreendido quando no Mad Max Fury Road de 2015, se não me engano, Sounds right. a narrativa seja uma narrativa feminista. Sim. Com personagens femininas muito interessantes. Sim. E que seja do mesmo escritor. O mesmo escritor que escreveu as fantasias hipermasculinas dos primeiros filmes foi o mesmo escritor que subverteu a sua própria escrita. Nice. E a Imperator Furiosa é tão badass. Sim. Tão badass. É. Mas demonstra uma cena interessante que também é toda uma conversa que podemos ter também sobre personagens de ação femininas, que é uma masculinização de uma personagem feminina, de certa maneira, certo? Sim, eu percebo. Ou seja, sim, eu percebo a crítica e é válida. Não é uma crítica per se, porque, I mean, there's nothing wrong with that. It's totally fine. Mas pronto, é um detalhe que não... que eu, pelo menos... se calhar, estou a dizer, não poderia ignorar. Eu, se calhar, até ignoraria. Não, mas eu percebo o que tu queres dizer. Ela, para ascender a badassness, tem de se parecer mais com um homem. Também é um bocado isso. Okay. É isso e a Ripley. A Ripley é um exemplo tão giro. A Ripley é um exemplo disso. É o exemplo disso. Yeah. Porque a personagem da Ripley foi originalmente escrita para um homem. E depois eles, a determinada altura, decidiram vamos transformá-la numa mulher, e simplesmente mudaram o nome e fizeram cast a uma mulher em vez de um homem. Yeah. Portanto, é uma personagem que, em termos de escrita, não tem nada, rigorosamente nada, que a identifique como uma mulher. O que torna interessante que aqui, as coisas que ela faz, pelo menos nessa altura no cinema, não eram um género de coisas que tu estavas habituado a ver uma mulher fazer. Exato. Isso aí, nesse pormenor, é a parte mind-blowing e fantástica. Por si só, isso já foi um salto enorme. É fantástico. E lá está, não é uma crítica. Não é uma crítica a essas personagens parecerem mais masculinas. Eu percebo. É só... É um pormenor. É um detalhe. It's a fact. Mas eu gosto imenso de toda essa gênese da Ripley. Acho que tudo que circunda o que acabaste de dizer é fantástico. Yeah. Eu adoro essa ideia. O facto deles tomarem essa decisão, só isso é empowering. Eu percebo. Consigo ver a coisa por esse prisma. Yeah. Outro exemplo, não é de uma action girl, mas eu acho que nós temos de falar disto, é a Lenny. Aubrey Plaza. É outra personagem feminina que foi escrita da mesma maneira. Originalmente a personagem estava escrita para um homem e depois eles fizeram o cast da Aubrey Plaza. Yeah. Badass à sua maneira. À sua própria maneira, sim. Badass à sua própria maneira, for sure. Mas a Lenny é uma personagem muito complexa. Não dá. Não temos tempo suficiente para entrar por aí. A Lenny A Lenny é melhor. fantástico. Algum último exemplo? Maus exemplos, maybe? Maus exemplos? Vamos acabar com maus exemplos? Yeah. Olha, estamos a olhar para a Arya Stark no Game of Thrones. Ok. Eu vou dizer que ela é, sim, bué fixe como action lady,
Mas por outro lado, o final dela foi ridículo como action lady. A disgrace. A disgrace. The worst disgrace ever. Ela foi lá ser Dora the Explorer e isso veio do nada. Tipo, de onde é que isso veio? I don't know. Podia ser sempre esse a motivação dela, mas não. Má escrita. God damn it. Eu sinto ainda muita bitterness. em relação a Game of Thrones. Também estás a sentir. Ainda é uma ferida aberta para mim, sim. Yeah. Mas eu decido simplesmente não. Don't engage I don't with it. engage with it. Yeah. Mas a Arya Stark foi badass até certo ponto, não é? I mean, ela foi badass até ao fim, mas o facto dela não ter background para algumas das decisões que ela fez na última temporada foi tipo, tu perdeste a tua agência, logo perdeste a tua carta de badass lady. I don't know. Não, mas eu percebo. Epá, mas eu não sei se o Game of Thrones é mais um exemplo daquilo que nós estávamos a dizer há bocado de Matrix. O terceiro filme, todo ele sofre de má escrita, não é só uma personagem. Sim. Eu acho que isso é um bocado toda a última temporada de Game of Thrones. Há má escrita em todos os aspectos, em todas as personagens. True. A Cersei. Que por vilã que fosse, era tão badass e tão empowered, e depois no fim whatever, vou ali morrer para dentro das pedras. Olha, uma action girl assumidamente a Brienne of Tarth. Brienne of Tarth. Uma action girl, if I ever saw one, e acabamos com o exemplo da Brienne of Tarth. Uma personagem muito interessante, muito forte, carving out her own destiny, doing what she believed was right. E combater contra as definições heteronormativas. Exatamente. Da sociedade naquela altura. E no fim, os filhos da puta põem-na a chorar baba e ranho pelo homem e a escrever melancolicamente sobre a vida dele. Ok. Era só isso que eu queria dizer. Pois, yeah. Era o nosso último exemplo. Tal ainda é o destino das personagens femininas. Mas temos... it's looking up. It's looking up. Eu fico rejuvenescido pelo teu otimismo. Yeah. Eu sigo isso para qualquer lado. Temos coisas boas. E acho que um dos exemplos que não falámos, mas vou só mencioná-lo, a Alita Battle Angel é um ótimo exemplo disso. Ok. Fixe. Tipo, da coisa mais empowering, se calhar, que vi nos últimos tempos. And that is it. Portanto, como acho que se tornou óbvio, nós não somos especialistas de nada disto, portanto, digam-nos o que é que acham, digam se concordam connosco, corrijam-nos se nós dissemos grandes disparates, por favor. Por favor. This is serious business. Isto é uma conversa. É uma conversa. Estamos a ter uma conversa, estamos aqui cansados do trabalho e tipo... Portanto, digam-nos nos comentários o que é que acharam, digam se concordam, digam se estamos a ser parvos. Eu fui o Gui, estive aqui com a Sara. Tchau, pessoas! Fiquem bem e até à próxima. Bye!